Olá, amigos da TV Cidade de Santo André, sou Anísia Ontem e estamos aqui nos limites da eternidade para darmos sequência às experiências e aventuras desse povo que começam uma nova caminhada e vão marcar um importante marco na história. E esse momento em que eles estão nessa caminhada, depois de ter recebido as tábuas da lei, Moisés também recebe as orientações em como fazer o tabernáculo. Esse tabernáculo seria seria aquele que seria o centro de culto ao Deus de Israel. E como na andança, né, na bagagem daquela multidão imensa, o Senhor então pede que Moisés diga ao povo que doassem de bom coração todos as joias, brincos, alfinetes, piercing, enfim, tudo que fosse de ouro, prata, bronze. E aí começa uma estranheza muito grande. Todos esses artefatos, todas essas joias, elas teriam que ser transformadas. E lógico, né, que além dessas joias, seriam necessários também uma relação de coisas bem difíceis de se encontrar no deserto. Embora nós tenhamos a informação de que o povo lá no Egito, eles eram escravos, e escravos não teriam tantos objetos valiosos assim. Existiam classes dentro do Egito, evidentemente que tinha a classe mais empoderada financeiramente, mas que nós sabemos, todos eles tinham uma condição de servidores, de escravos. Porque além, né, desse apanhado ou dessa doação de joias, tinha que ter também lã púrpura. Púrpura era uma cor que era muito difícil de ser conseguida, porque a cor púrpura ela era extraída de um caramujo chamado murex. E a transformação, né, desse caramujo, né, na tintura também era um procedimento complicado. E aí pedia também que além da cor púrpura tivesse o azul e também o vermelho, que era outro processo difícil para o tingimento. Tinha que ter linho fino e também tecidos de peles de cabra e também peles de carneiros. Essas peles de carneiro seriam tingidas de vermelho. E também a parte peles finas, que eu não sei de onde eles poderiam extrair, e madeira de acácia, para fazer a construção desse templo, o tabernáculo. Também teriam que levar azeite para as lamparinas, especiarias para o azeite de ungir e incenso com aroma agradável, ou cheiro agradável. Pedras de ônix e outras pedras preciosas, como esmeralda, como lápis-lazuli, enfim, pedras preciosas para compor o manto e também o peitoral do grande Kohanim, ou como nós conhecemos, do sumo sacerdote. Para nós termos uma ideia da construção desse tabernáculo no meio do deserto, nós vamos ver que eles precisavam ter um pátio. As medidas desse pátio tinham que ser exatamente essa que eu vou falar, né? 5,20 metros, né, no norte, 5,20 metros no sul e 2,60 metros dos lados.
não era uma construção muito grande, era um pátio, né, onde seria então colocado a tenda ou tabernáculo. Essa construção, né, demandaria o quê? Uma mão de obra muito grande e especializada, porque não seria fácil ali naquela região ter tudo isso, ter acesso a essa demanda que exigia essa construção. Então Moisés convocou o povo e transmitiu aquilo que o Senhor havia falado e trouxe, né, ali um homem que foi incumbido de fazer os utensílios de ouro, de prata, de bronze, assim também como trabalhar as pedras preciosas e também as madeiras de acácia, que eram madeiras caríssimas e raras que vinham do Líbano, que se chamavam cedro, né? Cedro do Líbano. Esse homem se chamava Bezaleel. Então ele provavelmente seria um ourives, um artista. Bom, o outro homem foi chamado para também ficar responsável pelos bordados nos tecidos, que, como eu falei, né, os tecidos de linho que seriam tingidos de púrpura, de azul e vermelho. E então ele ficou responsável por todo o trabalho de bordado e tecelagem. Mas aí nós encontramos uma situação bem interessante que eu gostaria de trazer. Todas essas joias, elas foram despejadas lá, né, num recipiente como doação para fazer alguma coisa em relação àquilo que seria a Arca da Aliança. A madeira sabemos que seria usada, né? E o ouro, onde entraria o ouro na Arca da Aliança? O ouro seria exatamente aqueles 2 querubins que ficam em cima da arca, com as asas estendidas, um em direção ao outro. Então eles seriam construídos em ouro maciço. E aí, né, nós encontramos a primeira indagação, que nos inquieta a mente. Por quê? Como fundir metais? Como fundir o ouro num deserto? Nós precisamos, basicamente, para executar esse trabalho, nós precisamos de coisas fundamentais. Não tem como, né? Não existem milagres. Então, as dificuldades da fundição do ouro é bem interessante. Então vamos ver, para derreter o ouro, já que essa doação teria que ser derretida. Então é necessário altíssima temperatura para colocar o ouro no cadinho. O cadinho é aquele lugar onde o ouro vai ser depurado. E aí, né, vai ter que também, que é uma peça auxiliar e vital para a execução desse trabalho, uma pinça. Essa pinça, ela tem que ter, né, um grau, digamos assim, muito específico na sua resistência, porque ela tem que suportar altíssimas temperaturas. Porque para fundir o ouro, chega a 1.300 e algumas, né, 1.300 graus centígrados. Então é uma temperatura muito alta. E uma outra coisa que é necessário, tem que ter o quê? Tem que ter alguns elementos químicos para fazer essa fundição. Não é só derreter o ouro. O ouro, para ser derretido, ele precisa sim de substâncias químicas, como o bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio, quando ele chega a uma temperatura altíssima, ele se torna o carbonato de sódio. E também é necessário bórax.
que hoje nós conhecemos, porque as crianças brincam com aquelas geleias, né, com aquelas, né, geleca mesmo, e ali, inclusive, foi proibido justamente por conta desse ingrediente que é o bórax, né? E então esses dois elementos, né, o carbonato de sódio e o bórax, eles vão se tornar então o material fundente do metal ouro. E assim, só que as joias, muitas vezes elas são misturadas. Então, o ouro tem várias classificações, né? Nós conhecemos aqui no Brasil 24 quilates, 18 quilates, 12 quilates. Então, para ter essa especificação em quilates, vai demandar a pureza do ouro, né? E o ouro aqui, no caso, tinha que ter uma mistura, porque o ouro sozinho, ele não fica compacto. Então, tinha que ter, sim, né, uma mistura. Normalmente é usado a prata ou o cobre. Essas joias que foram doadas, não era o ouro in natura. Então, eles dizem que são chamadas de sucatas sujas, porque existem muitas misturas, né? Então, é uma condição mista de ouro. E o derretimento do ouro, nós sabemos que para atingir aquelas temperaturas ali, é muito perigoso. Não pode ser feito de uma forma sem proteção. Então, precisa, sim, de equipamentos, né? De IPIs, né? IPs, que são os óculos de segurança, máscara facial, as luvas bem fortes, né, ou resistentes às altas temperaturas, e um avental também bem espesso. Isso para começar o trabalho de fundição do ouro. Porém, nós vamos ver, né, se quem quiser acompanhar, e pode pesquisar no capítulo 36 do livro de Êxodo, todo esse trabalho que foi realizado. Evidentemente que, dentro do conceito religioso judaico-cristão, isso tudo foi feito de uma forma tranquila, ninguém questionou. Mas como que poderia fazer todo esse trabalho num lugar tão insípido quanto o deserto? Onde teria todos esses equipamentos? E tudo isso, né, para fazer, então, a tenda, que seria uma tenda que, se nós imaginarmos, é algo muito bonito, porque ela tinha o Santo dos Santos, que era o lugar onde ficaria a Arca da Aliança, e ali, então, ficaria, né, somente o sumo sacerdote teria acesso a esse recinto. Mas vamos entender que seria impossível essa indústria em pleno deserto. Bom, o capítulo 37 também vai trazer, né, todos os critérios e toda a construção que tinha que ser, né, a arca, para ser conduzida, ela tinha que ter argolas de ouro, tinha que ser atravessada por essa madeira nobre de acácia. As vasilhas para a mesa tinha que ser de ouro puro, né? Assim como os pratos e os copos. E porque os copos e pratos era para fazer as oferendas, né, de vinho, enfim. Bom, segundo a Bíblia, o Bezaleel, ele fez tudo isso em ouro batido, né? E ele vai fazer os candelabros também em ouro batido. E também tinha flores que enfeitavam o candelabro. Ou seja, esse candelabro, ele era trabalhado, né, com
com desenhos de flores. E assim como tinha, provavelmente, né, a flor, não sei qual seria a flor, mas tinha os seus botões, tinha suas pétalas e formavam, logicamente, uma única peça. Então, toda essa riqueza que nós vemos que é algo assim completamente dentro de um valor inestimável. Se nós analisarmos lá atrás, né, naquele episódio, quando eles saíram do Egito, que o faraó os perseguiu até chegar, né, ali de frente com o mar, então nós vamos lembrar do que eu disse lá atrás, né? Que o faraó não buscava exatamente o povo, a multidão, ele buscava aquilo que tinha saído e que era muito, muito valioso. Embora eu não possa afirmar categoricamente que esses equipamentos, né, esses utensílios, eles devem, né, ter entrado no Egito de uma forma também não muito legal, né? Porque se ele foi retirado é porque de alguma forma ele entrou. Então aqui eu vou fazer um parênteses para trazer uma elucidação a respeito das minhas pesquisas e que me trazem, né, esse respaldo para que eu fale com propriedade que todos esses acessórios, todas essas coisas preciosas saíram do Egito, saíram juntamente com o povo. Então lá no começo do Êxodo, logo nos primeiros capítulos, tem a orientação para que toda mulher emprestasse vestido, emprestasse joias, brincos e anéis, colares de ouro ou prata, bacias de ouro, bacias de prata. E se nós analisarmos friamente, por mais bondosos que os egípcios fossem, eles não iriam facilitar ou então emprestar assim. Não iriam um número tão grande de joias. Assim como os tecidos, assim como a tintura para esses tecidos. Então, fechando aqui, vamos voltar lá atrás, no tempo dos deuses. Então, eu vou mostrar dois deuses aqui. O deus Enlil e o deus Marduk. O deus Marduk era aquele que era o antagônico de Enlil. E esse deus Enlil, ele tinha um templo em Nippur que tinha todos esses aparatos para o culto. O deus Marduk, ele tinha, né, uma necessidade de sempre combater Enlil, e tudo que era de Enlil ele pegava. Tudo que era de Enlil ia lá, né, o Marduk, e tomava. Quando ele invadiu a primeira região, que era de Enlil, a primeira coisa que ele fez foi devastar o templo. Então ele devasta o templo e pega tudo o que era do templo para si. E vai carregando até ele ser o Deus da Babilônia, que foi, né, um império antigo da Babilônia. Então, tudo que era de Enlil, Marduk pegava. Enlil, por sua vez, através do seu clã, e desse seu clã tinha o seu filho, que era um deus também, se chamava Ninurta, ele ia em cima e tomava tudo de novo. Então, tomava e levava. E assim foi. Então, todo esse patrimônio começa a ir e vir. Tanto que nós vamos ver no futuro que, né, na história, vai continuar essa mesma intensidade de busca daquilo que foi tirado. O próprio povo de Israel que estava no Egito era uma preciosidade de quem? Do deus Enlil.
porque ele havia escolhido lá do tronco de Naor, que era o pai de Abraão, aquele que seria o povo, o protótipo de uma civilização completa em moral, em justiça, em ética. Então era essa a ideia de Enlil, só que não saiu a contento por conta das intervenções constantes de Marduk, que reclamava para ele a condição de governante do planeta todo. Em determinado momento, ele se intitula e fica como o governante de tudo, né? E aonde estaria Enlil? Então, essa é uma história que nós veremos mais na frente, né? Mas vamos cuidar aqui agora, então, da construção desse tabernáculo e entender que toda a beleza dele, todo o peitoral que era para o grande sacerdote, o sumo sacerdote, né, que era o Kohanim, o grande Kohanim, ele usava aquele colete, era mais como proteção daquilo que irradiava daquela arca. Então ele precisava dessa proteção. E só ele, somente ele, que no caso seria, no tempo de Moisés, seria Arão, né? Que seria o sacerdote que teria a entrada e saída permitida dentro do sumo, né? Ou do Santo dos Santos. Ali tinha um véu, esse véu foi mantido até no último templo destruído. Toda essa beleza, porque deveria ser algo muito bonito, né? Ele tinha, então depois nós vamos ver que foram designados aqueles que levariam ou que seriam responsáveis por toda essa construção, porque essa construção era itinerante. Então, quando o Senhor avisava, parou, né? Moisés falava, agora cada tribo responsável vai cuidar da sua parte para montar o tabernáculo. Quando o Senhor de Israel falava, é hora de partir, todas essas equipes ou essas tribos também tinham a sua responsabilidade e um não podia interferir no trabalho do outro. Aqueles que eram responsáveis, por exemplo, dos alfinetes, né, dos pratos, da madeira de acácia, enfim, de carregar a arca, esses eram os gersonitas, que eram filhos, né, filho de Moisés, era da casa dos filhos de Moisés. E assim, cada um tinha a sua responsabilidade. Aqueles que eram pelos tecidos, aqueles que eram pelos utensílios, aqueles que eram, enfim, pelas cortinas. E era uma obra realmente muito bonita. Vale a pena procurar essas imagens ou essas reconstruções, porque é algo muito bonito. E outra coisa também que é bem interessante, tinha que ter o incenso perfumado. O incenso perfumado, sabemos que tem também toda uma técnica, toda uma maneira, né, de ser feito, de ser realizado. E eles tiveram por 40 anos eles tiveram esses equipamentos ou instrumentos para manter ali o tabernáculo. É bem interessante quando a gente sai do foco, né, do foco bíblico tradicional, aquilo que a gente acha que é a religião ou que foi um livro ditado, né, pelo Criador. Vamos entender, pelo Criador de tudo que existe. Então, o Criador de tudo que existe ia parar um dia e ia começar a falar, olha, faz assim, pega as cortinas, pega as peles de cabrito, pega as peles de cordeiro, pega os texugos, que eram animais, me parece que eram animais abundantes naquela região.
Texugos, eles são uns bichinhos assim, entre o gambá, um bichinho assim. Então, esses bichos também entraram, né, com a colaboração das suas peles. E todo o tratamento de tecelagem, né, todo o processo de tecelagem também não seria fácil, não seria fácil. E então tudo isso sai do Egito, agora entrando novamente naquela questão de algo que já tinha entrado no Egito e que sai do Egito porque era um patrimônio de um outro Deus. Nós vamos ver mais na frente que também haverá novamente, né, toda uma coisa assim, em busca dessa riqueza que existia no templo. Então assim foi, né, todos os grandes saqueadores de Jerusalém, do templo de Jerusalém, eles vão levar sempre a mesma coisa. São esses objetos, né, a arca e tudo que estava ali envolvido na arca. Mas nós chegaremos lá, né? Chegaremos lá e veremos com mais tranquilidade tudo o que ocorreu nesse tempo, eu digo assim, tão caótico, né? Onde era a necessidade da implantação de uma nova consciência humana. Por isso o povo de Israel, ele tinha essa característica e ficou, né, com aquela pecha ou com aquele título de o povo escolhido. Mas na verdade não é um povo escolhido, eles eram o protótipo. Era ali porque a humanidade copia modelos. Nós copiamos, né, em vários quadrantes da vida social, nós copiamos modelo. Então, nós temos o modelo ocidental, o modelo oriental, né, ali da parte do Oriente Médio, né, o asiáticos. Então, nós copiamos mais ou menos os modelos. E esse modelo que Enlil queria implantar, então seria um modelo que nós, se tivéssemos seguido, copiado ou imitado, hoje nós teríamos uma condição muito melhor dentro, né, de todos os espectros da humanidade, seja social, enfim, né? Nós poderíamos até ter as nossas culturas diferenciadas, mas os nossos princípios seriam os mesmos. E isso, infelizmente, não aconteceu. Porque diversos fatores entraram nessa demanda e que ainda, nos dias atuais, ainda estão presentes. Então, todo esse trabalho, o esforço, né, de tornar a humanidade justa, ética, né, ter uma moralidade, ou seja, caráter, ainda está em curso. E nós vamos prosseguir, no próximo episódio estaremos continuando esse nosso assunto, que eu garanto a vocês é uma aventura atrás da outra. Não percam. Até mais. Obrigado por nos assistirem e deixem o seu prestígio, né, compartilhando nossos vídeos e assistindo toda a nossa programação. TV Cidade Santo André. Até a próxima!